A Dayeon era uma garota meio sem graça e desastrada, trampando meio período num café maneiro com a galera. Ninguém dava muita bola pra ela. Mas a real é que a mina tava namorando ninguém menos que o Chonu, um cantor estourado e cheio da grana. Há tipo um mês, eles viviam um lance super feliz, cheios de planos, mas tinham que esconder tudo de todo mundo. O medo era que o ídolo fosse cancelado por estar com uma mina pobre, saca? Então eles mantinham o romance em segredo da família e dos amigos. Mas isso não impediu o casal de curtir quase um ano de boa. Ei, você esqueceu de curtir o vídeo Você também. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever nos Dramas Resumidos. e deixar um comentário abaixo. Depois de um rolê secreto, o Chonu ligou para Daeon para avisar que deixou um presente para ela, um pingente de ouro escondido debaixo do travesseiro. Dias depois, ele colou de novo para ficarem a sós. Para azar deles, a Ari, a melhor amiga da Daeon, voltou pro café mais cedo e deu de cara com os dois. O segredo deles foi pro ralo. Semanas depois, a Daeon fez aniversário, toda esperançosa que o namorado ia lembrar e dar um tempo na agenda lotada. Ela preparou um jantar surpresa, mas o Jong-woo nem apareceu. Para piorar, ele parou de atender as ligações dela, deixando a mina preocupada pra caramba. Ela tentou de tudo pra falar com ele, mas não deu em nada. Aí a ficha caiu. O namoro tinha acabado. A Daeon entrou numa deprê pesada. Um tempo depois, a Ari ligou pra ela e mandou ligar a TV, porque o Chonu tava dando entrevista. Pelo visto, o cara tava de boa. Ele continuava bombando nos palcos e ficando cada vez mais famoso. E a Daeon simplesmente não cabia mais na vida dele. A Ari, logo em seguida, foi visitar a amiga para dar um apoio. Sugeriu que ela arrumasse outro cara, mas a Daeon, apaixonadíssima, não queria nem saber de substituir o Jung. Eles se conheceram um ano antes, quando ela se fez de cantora famosa. Apesar da exposição no começo, o relacionamento deles tinha aguentado a barra e passado por vários perrengues. Então a Daeon tinha certeza que eles podiam ficar juntos. Vendo tudo isso, a Ari deu a ideia: conversar com a Belly, a cantora e dançarina famosa que a Daeon tinha interpretado um ano antes. Acontece que a Belly estava numa fase difícil. A carreira dela estava quase no buraco e o único jeito de se reerguer era participando de um programa de TV. A cantora não queria nem saber de filmar e uma colega deu a ideia de ser esperta, mandar a Daeon no lugar dela. Quando as garotas se encontraram, bateram um papo e fecharam um acordo. A Belly ia se passar pela Daeon, uma garçonete humilde e pobre, por uma semana. E a Daeon viraria a cantora de sucesso e participaria de um reality show, o que a faria encontrar o Jong-woo. Enquanto isso, o Jong-woo estava sofrendo, tipo preso mesmo. Ele amava a Daeon e queria ficar com ela, mas o produtor malvado e o filho dele, o Idan, faziam de tudo para isolar o cara do mundo. Antes de ir para o set do reality show, a Daeun teve que aprender como se comportar. Tinha câmera para todo lado, e ela não podia sair do personagem por um segundo para não entregarem a pobre garçonete. Além dela, outras 5 estrelas iam morar na casa. O compositor talentoso Seon, a linda, o sem-vergonha Den, a ex-namorada da Belly, e o Chonu, que ela tanto queria ver. Assim que chegou na casa, ela conheceu o Sodokan e tentou se enturmar. Sem saber os detalhes da vida da verdadeira Belly, a Daeon cometeu uns gafes, o que acharam estranho. O comportamento dela era suspeito, porque a garota parecia outra pessoa. Logo, todos os participantes do reality se reuniram na casa, menos o Jonu, que estava atrasado. A Daeon conheceu a galera e continuou cometendo erros, já que não sabia da vida real da Belly. Quando as filmagens pararam, a garota resolveu sair, mas foi barrada pela Ru. A mina armou um barraco e desconfiou que a cantora estava mentindo, mas o Seodokan a defendeu. O compositor sentiu uma simpatia pela Daeon, que era modesta e tímida, mas ela nem deu bola. O foco dela era o Jong-woo, que ela avistou por perto. Ele estava com um celular e a Daeon desconfiou que o cara estava ignorando ela de propósito, sem saber que era o celular do Aiden, já que o Jong-woo estava sem comunicação. Os 6 logo se dividiram em duplas para escrever músicas. Por sorteio, a Belly e o Seo Do-hyun viraram um par. O Choeon percebeu o pingente no pescoço da Belly e sacou que não era a cantora ali, mas sim a namorada dele, a Daeon. Enquanto isso, a verdadeira Belly foi a um café onde a Ari e o Jihan a desmascararam na hora. O Sihan ficou feliz em ver a cantora, porque tinha um crush nela. A Daeun ouviu uma conversa do Jonu no telefone e percebeu que o cara estava zombando dos sentimentos dela.
Puta da vida, a garota o atacou e fez um escândalo, quando de repente acordou e percebeu que era um sonho horrível. Reunidos na sala, as estrelas continuaram no reality, com medo de falar de coisas pessoais. A Dae-yoon estava super nervosa, querendo muito falar com o Jung-woo e entender por que eles pararam de se ver. Logo, ela e o Seo Do-hyun foram chamados para uma entrevista. Aproveitando a chance, o Jung-woo pediu para o Seo Do-hyun dar um recado para a garota, dizendo que queria se encontrar com ela para uma conversa particular, mas o compositor se recusou a ajudar. Durante a entrevista, pediram para Do-hyun dançar, mas a garota não conseguiu, já que só estava fingindo ser a Belly. Com medo de ser pega, ela propôs uma queda de braço feminina e detonou todas as rivais fácil. A garota desafiou o Seo Do-kim para uma luta, e quem perdesse realizaria um desejo do outro. O compositor decidiu entregar a luta, mas em um momento ele realmente perdeu. Um pouco depois, os jornalistas fizeram uma pergunta pessoal sobre a amizade dele, o que irritou o Seo Do-hyun. Ele decidiu encerrar a entrevista, mas ameaçaram expulsá-lo do reality se ele não respondesse algumas perguntas. Percebendo que o compositor estava numa fria, a Dae-yeon o defendeu. Um pouco depois, a garota fez um desejo. O Seo Do-hyun teria que convidar o Jung-woo para o telhado naquela noite. Ele prometeu cumprir o pedido, mas em algum momento mudou de ideia. O Seo Do-hyun percebeu que o Jun e a Dae-yeon, fingindo ser a Belly, estavam tentando dar um jeito de se comunicar. Sentindo uma simpatia pela garota, o Seo Do-hyun não contou para o Jun sobre o desejo dela e mandou uma mensagem à noite, avisando que não ia cumprir o pedido. Nisso, a garota também achou um bilhete no bolso, onde o Juno a chamava para um encontro no telhado. Ao mesmo tempo, a verdadeira Belly estava quase sendo descoberta, porque o Eun-suk, um fã devoto do trabalho dela, apareceu no café para fazer estágio. Ele não acreditava que na frente dele não estava a estrela, mas sim a sósia Dae-yoon. À noite, o Seo Do-hyun e a Dae-yoon começaram a trabalhar juntos numa música nova. A garota se recusava a dançar de jeito nenhum, porque isso a desmascararia, e pediu para focar na letra. Cansado de trabalhar, o compositor pegou no sono e a Dae-yeon foi pro telhado encontrar o Jung-woo. A garota não percebeu que o Aiden e a Hu tinham se unido para expor o casal para o público. Eles sabiam do desejo dos dois de se encontrarem e até facilitaram isso para ferrar com a carreira do cantor e da amada. No telhado, a Dae-yeon esperava o Jonu, quando de repente ouviu uma batida na porta. Assim que ela abriu, o rapaz sequestrou a garota e pediu para ela se esconder no porão. Era o único lugar sem câmeras e onde ninguém os ouviria. Ele explicou por que eles pararam de se ver e prometeu dar um jeito. A Dae-won decidiu levar um cobertor e comida para o porão para que o lugar virasse o refúgio deles, onde poderiam se encontrar toda noite. Ao acordar, o Seo Do-hyun percebeu o sumiço da garota e encontrou o casal se encontrando escondido no porão. Um pouco depois, a Dae-yeon e o Jae-woo foram para o estúdio para cantar e ficar a sós. Enquanto isso, o Iden e a Hu pegaram o celular da garota, que ela tinha deixado cair sem querer no telhado. Eles continuaram fazendo de tudo para expor o casal e destruir as carreiras deles. Ao mesmo tempo, o Seo Do-hyun resolveu conversar com o Jung-woo e admitiu que gostava da Belly. Ele não percebeu que por trás da máscara da garota famosa se escondia a modesta Dae-yeon, mas não teve medo de falar sobre seus sentimentos. Enquanto isso, a verdadeira Belly continuava quase sendo descoberta, pois Eun-suk desconfiava que as garotas tinham trocado de papéis. Na noite seguinte, o Jonu e a Dae-yeon se encontraram novamente no porão. O rapaz contou que o Seo Do-hyun sentia uma simpatia pela garota, mas ela não acreditou, achando que eles eram só bons amigos. Na manhã seguinte, rolou um ensaio fotográfico para as estrelas do reality. O Seo Do-hyun e a Dae-won foram fotografados juntos como um casal gravando uma música. Aproveitando a situação, o compositor se aproximou um pouco da garota e pediu para ela o abraçar para as fotos ficarem mais legais. O Jung-woo percebeu e lutou para segurar a raiva, mas não conseguiu declarar abertamente seus sentimentos e o relacionamento com a garota. Um pouco depois, a Dae-won foi forçada a mudar o visual, mas se viu numa saia justa, pois o vestido era muito curto. O Seo Do-kan ficou indignado com essa falta de respeito com a beleza e cobriu as pernas dela com uma jaqueta. Depois ofereceu para ela trocar de roupa. Não tinha roupa mais adequada, então o compositor sugeriu usar o segundo terno dele. Enquanto a Dae-won estava se trocando, a figurinista informou o rapaz que o vestido tinha sido roubado pela Hu,
que era malvada e invejosa. De volta ao ensaio, a Daeon arrasou com o visual. O seu Do-hyun não era de ficar calado, então ele desmascarou a Rui como ladra. A Ru ficou indignada com a situação e pediu para o Aiden dar um jeito de desbloquear o celular roubado da garota para expor ela e o Jeong-woo. Ao mesmo tempo, o Yeon-woo se escondeu por perto e ouviu a conversa deles, então decidiu falar com o filho do produtor. Ele sabia que o Aiden sonhava em destruir a carreira dele, porque o pai amava o cantor mais do que o próprio filho. Rolou um conflito entre o Aiden e o Jeonu, mas a Wine aproveitou a situação e pegou o celular dele para que o cantor pudesse devolver para Daeon. A Wine sugeriu que ele fosse honesto e aberto com a garota, mas o Jeonu teve medo. Ele devolveu o telefone no próximo encontro, mas mentiu sobre tudo o que tinha acontecido até então. Na manhã seguinte, o Yoon-suk chegou cedo no café de novo para observar a Belle e a reação dela. Ele sacou pela aparência que aquela não era a humilde e pobre Dae-yoon, mas sim a Belle de sucesso que tinha resolvido se esconder da fama e dos problemas. Ele ameaçou expô-la, mas a garota negou a troca. Um pouco depois, ele ligou para a redação de uma revista para denunciar, mas pediram provas. Logo, o Aiden também descobriu que a Belle e a Daeon poderiam ter trocado de lugar. Então, ela não era a cantora e dançarina famosa no reality, mas sim uma garçonete comum. Ao mesmo tempo, a Da-hun e o seu Do-hyun continuaram se aproximando, porque tinham muito em comum. Na noite seguinte, a Daeon e o seu Do-hyun se encontraram no porão. O rapaz sugeriu fugir para Paris e tentou beijá-la. Vendo isso, o Jung-woo resolveu intervir, percebendo de repente que era um pesadelo. Pela manhã, ele percebeu o seu Do-hyun flertando com a Daeon e teve um ataque de ciúmes. Percebendo isso, o Shane jogou água no compositor para fazê-lo ir para o quarto. Um pouco depois, a Dae-woon saiu para tomar banho e a Hwa-in percebeu que ela tinha uma ligação. Depois de atender o telefone, a garota ouviu a voz da Belle e percebeu que tudo era uma farsa. A Belle e a Dae-woon tinham trocado de lugar, escondendo isso dos outros, e o único que sabia a verdade era o Jong-woo. Um pouco depois, a Hwa-in decidiu se certificar e fez perguntas que só a verdadeira Belle saberia responder. Ela desmascarou a Dae-yoon fácil e descobriu toda a verdade sobre como uma garçonete simples e uma cantora famosa trocaram de lugar por uma semana. A Hwa-in avisou a Dae-yoon que a exposição delas levaria à queda do Jeong, pois ele não só encerraria a carreira, mas também ficaria devendo milhões de dólares para o produtor. As garotas tiveram que encobrir a mentira, mas a Ru e o Aiden estavam determinados. À noite, a Ru tentou tirar uma foto das costas da Daeon, já que a Bae tinha uma cicatriz feia de queimadura. Ela quase conseguiu expor a garota, mas a Hwa-in a salvou a tempo. Percebendo o quão difícil era para eles continuarem namorando escondido, a Dae-yoon sugeriu ao Jong que se afastassem. Ele correu atrás da garota, mas ela o empurrou para não serem pegos pelas câmeras do reality show. O So-do-hyun entrou na conversa e defendeu a Dae-hyun, permitindo que ela fosse com ele. A sós, ele pediu uma chance e esqueceu o Jae-yoon por um tempo para poderem ficar sozinhos. Enquanto isso, o Won-suk continuava perseguindo a Belle, o que deixava a garota nervosa. O dono do café, que tinha voltado de férias, decidiu proteger a garota, mas o fã se mostrou descontrolado e ameaçou se expor. Belle, Ari e Ji-han resolveram chamar a amiga Daeon para ajudar, esperando que ela conseguisse convencer o Yoon-seok a parar. No dia seguinte, os casais do reality tinham que gravar cenas curtas onde seriam um casal apaixonado ou fingiriam um término. Wayne e Jeonu fingiram que precisavam terminar o relacionamento, mas o rapaz não conseguiu segurar as lágrimas. Ele pensava na Daeon o tempo todo e morria de medo de perdê-la. Ao mesmo tempo, Dae e seu Do-yeon foram forçados a interpretar um casal apaixonado, mas o compositor gostou da situação. À noite, seu Do-ken decidiu confessar seu amor à garota, mas ela o rejeitou. Daeon considerava o compositor apenas um amigo, pois amava Jong-woo e não queria mais ninguém. Enquanto isso, Yoon-suk continuava fazendo de tudo para expor Belle. Ele voltou ao café e tirou fotos secretas da garota, mas os amigos e o dono do café o impediram. Belle tentou conversar com o fã e explicar o quão difícil era a vida de uma ídola e que ela precisava de um tempo. O rapaz se recusou a ouvir as desculpas e queria divulgar todas as informações para forçar Belle a voltar aos palcos, quer ela quisesse ou não. Um pouco depois, Daeon tentou conversar com Aiden para encontrar um meio termo, mas o filho malvado do produtor
prometeu fazer de tudo para destruir a carreira de Jungwoo. Percebendo que o relacionamento dele só estava prejudicando o cantor, Daeyeon tomou uma decisão difícil. Indo para o porão, ela declarou a Jong que eles deveriam terminar. Woo prometeu cancelar seu contrato se ela continuasse brigando com Belly ou tentando expô-la. Ao mesmo tempo, Lee-dan prometeu à garota um novo emprego se ela o ajudasse a expor a verdade para Belly e Daeyeon. Tentando fazer de tudo para expô-las, Woo roubou o celular da garota e enviou uma mensagem de texto para a verdadeira Belly pedindo um encontro. Na manhã seguinte, as 6 estrelas do reality responderam às perguntas dos espectadores nos comentários. Só Da-Ken foi adorado e recebeu centenas de elogios, mas outros estavam mais interessados na história do relacionamento de Belly e Kyonu. Os espectadores se perguntaram se o casal estava em um relacionamento, mas Wine sugeriu passar para outras perguntas. Aiden insistiu para que alguém respondesse, e Jono decidiu contar a verdade. Vendo isso, Daeyeon não queria que ele expusesse que ela não era a verdadeira Belly. Adiantando-se ao rapaz, ela afirmou que eles tinham tipos de personalidade diferentes e que se separaram, tornando-se bons amigos, mas nada além disso. Um pouco depois, Wine sugeriu que Chan terminasse de escrever uma música que poderia ser uma declaração de amor. O rapaz terminou a letra com sucesso e se comunicou com Daeyeon, após o que o casal percebeu que estava pronto para superar tudo em seu caminho para ficarem juntos. Wine sentiu ciúmes de Daeyeon, de certa forma, pois secretamente amava Jaonu e gostaria de estar com ele, mas teve que fingir ser amiga. Logo, a verdadeira Belly chegou ao prédio onde o ensaio estava acontecendo. Ela escondeu o rosto atrás de uma máscara, mas o cinegrafista a reconheceu mesmo assim e pediu para ela ir ao camarim. Aiden percebeu não só isso, mas também a segunda versão de Belly, percebendo que as duas garotas estavam ali e ele podia expor o engano delas. Sudo-heon sugeriu a Daeyeon para manterem a amizade após o término do reality show, mas a garota não considerou isso possível, sabendo que o compositor estava apaixonado por ela. Apesar disso, a garota o apoiou de todas as formas possíveis e pediu para ele deixar o passado amargo. Um pouco depois, Daeyeon e Belly se encontraram no camarim, percebendo que estavam tentando ser expostas. Logo, Woo chegou ali com vários jornalistas, prometendo dar-lhes um furo. Daeyeon conseguiu se esconder, enquanto Belly se defendeu com firmeza, provando que era uma verdadeira estrela. Em certo ponto, Soto-hyen apareceu ali e defendeu a garota, prometendo aos jornalistas uma entrevista sobre Woo que poderia destruir sua carreira. Soto-ken percebeu que foi enganado todo esse tempo, mas aceitou o fato com dignidade. Um pouco depois, ele subiu ao palco com Daeyeon e finalmente descobriu seu verdadeiro nome. O casal cantou uma linda canção de amor, percebendo que era improvável que eles se encontrassem novamente. Enquanto isso, Woo pediu a Aiden para protegê-la, mas ele se recusou a salvar sua reputação. Irritada, Woo ligou para o produtor e pai de Aiden para contar sobre seus planos traiçoeiros de arruinar a carreira de John. Aiden levou um tapa do pai, mas decidiu seguir em frente. Logo, Daeyeon voltou ao palco para encontrar o colar perdido, mas também estava Aiden, que trouxe a verdadeira Belly para expor as duas. Os jornalistas e os convidados ficaram chocados que Belly os enganou. No início, a garota ficou com vergonha e tentou sair do palco, mas no último momento, decidiu se manifestar. Ela confessou ter mentido e contou as razões pelas quais fez isso. Percebendo que isso era o certo a fazer, Jong-woo também subiu ao palco e falou sobre seu relacionamento com Daewon. Logo, jornalistas os entrevistaram dezenas de vezes para descobrir toda a verdade. Graças a isso, Jong-woo e Daeyeon não puderam mais se esconder e se tornaram um casal feliz morando juntos. O produtor perdoou Jong-woo e lhe deu 1 ano de liberdade condicional para provar que ele poderia ser um profissional apesar de sua vida pessoal. Ao mesmo tempo, a verdadeira Belly começou um relacionamento com Ji-han, que estava apaixonado por ela. Logo, Jong-woo a informou que tinha que partir por 1 ano. Daeyeon chorou e temeu que eles se separassem novamente, mas ele prometeu fazer de tudo para voltar. No ano seguinte, o casal manteve contato constante, e Daeyeon esperou o retorno de seu amado, que lhe deu um anel de noivado. 1 ano se passou, e Jonu retornou para ficar junto da única pessoa que ela amava para sempre. Ao se abraçarem, Jonu e Daeyeon perceberam que o amor deles podia superar todos os obstáculos, porque eles estavam destinados a ficarem juntos.